A gente abre essa segunda-feira, direto de Brasília, nós vamos conversar com a Marília Sena, porque o assunto hoje foi a reunião ministerial convocada pelo presidente Lula. Boa noite, Marília, tudo bem? Oi, Núria, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, hoje o presidente Lula realizou a primeira reunião ministerial de 2024, reunião que foi convocada na semana passada. Alguns ministros tiveram que, inclusive, desfazer de convites para viagens internacionais, avisaram que não poderiam comparecer para estar nessa reunião hoje. Ela começou às 9 horas da manhã, terminou aí por volta das 14 horas. A gente preparou uma reportagem para falar sobre o porquê dessa reunião, né? O presidente Lula não está satisfeito com as pesquisas que falam sobre a satisfação do seu governo. Vamos assistir. A reunião foi convocada em meio à queda na popularidade do presidente. Nas últimas semanas, os principais institutos de análise, como Genial Quest e PEC Datafolha, divulgaram pesquisas de opinião que mostram a aprovação atual do governo em baixa, enquanto a reprovação está em alta. Uma das preocupações de Lula é que os ministros não têm conseguido efetivamente comunicar à população os resultados da atual gestão. Se as pessoas não falam bem da gente ou bem das coisas que a gente fez, nós é que temos que falar. Então é importante vocês prestarem atenção nos números que o Rui Costa vai apresentar, porque eu acho que vocês vão ficar surpresos com o que aconteceu nesse país, contra o pessimismo, muitas vezes vendido através de determinados editoriais, através de determinados meios de comunicação. Antes da reunião em que os chefes de cada pasta discutem com o presidente o planejamento das metas e estratégias da gestão para 2024, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, apresentou um balanço dos feitos do governo no ano passado. Nos setores de infraestrutura, foi enfatizado que no ano passado o Brasil arrecadou o maior volume de investimentos privados da história, 165 bilhões de reais. Na pasta de energia, foi destacada a realização de novos leilões de linhas de transmissão. No setor de transportes, a meta do governo é elevar o índice de qualidade da malha rodoviária para 80%. Na área portuária, Rui Costa destacou que, graças ao trabalho feito no Ministério, é estimado um investimento de 10 bilhões de reais para o setor privado de portos. Claro, é previsto, se aumentar as exportações, se está aumentando o investimento, obviamente vai aumentar o movimento portuário. E os empresários que investem nessa área já perceberam que, para manter esse ritmo de crescimento das exportações, precisam fazer investimentos nos portos. No discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou que as medidas tomadas pelo governo até agora são apenas o início e que sua equipe ainda tem que se esforçar para entregar o que foi prometido em sua campanha eleitoral. Mas todo mundo sabe também que ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado farmácia popular, o Mais Médico, por mais que tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. Núria, essa reunião foi bem mais amena do que as reuniões ministeriais do ano passado no Palácio do Planalto, mas com uma única ordem, que os ministros falem bem do governo federal para a população. Viajem, revisitem obras, entreguem obras, porque o presidente Lula está muito incomodado com o fato de não estar sendo bem avaliado nas pesquisas de satisfação. Saiu na semana passada a pesquisa Quest e um dado incomodou muito ele, o índice de rejeição, que está ali por volta de 45%. O presidente Lula não está conseguindo chegar a alguns grupos, né, como os evangélicos, e aí hoje ele tomou essa medida que foi reunir os seus ministros. Mas amena por quê? Porque nem todos os ministros falaram. Ela demorou bem menos do que as últimas reuniões ministeriais no Palácio do Planalto, e a ordem foi essa: falar do governo. No final, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, falaram um pouco para a imprensa e repetiram aí essa ordem do presidente Lula. Ele quer espalhar
aos feitos dele, do governo, para a população, para ver se isso atinge a opinião pública e a opinião nas pesquisas fiquem melhores, né? O ministro Rui Costa foi perguntado, por exemplo, sobre a mudança de meta fiscal. O Congresso Nacional aprovou um relatório para que o governo atinja o déficit primário neste ano, mas isso só é possível com medidas legislativas propostas pelo governo no Congresso Nacional. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que isso não foi conversado, mas que, por enquanto, a meta ainda é atingir o déficit primário. Não vão mudar a meta fiscal. O único tom mesmo foi que o governo tenha mais entusiasmo ali para falar para a população. Entusiasmo que foi um puxão, esse termo entusiasmo foi um puxão de orelha do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para o ministro da Casa Civil. Chamou muita atenção que no meio da reunião, Geraldo Alckmin enviou um bilhete para Rui Costa durante o seu discurso pedindo para que ele falasse do governo com mais entusiasmo. A reunião, Núria, eu lembro que foi a portas fechadas, mas em alguns momentos foi aberto ali para a imprensa fazer filmagens. E um desses momentos foi essa fala de Rui Costa, que leu o bilhetinho de Geraldo Alckmin, pensou até que fosse do presidente Lula, mas era do Alckmin. Então, o clima é esse, de arrumar ali a comunicação do governo para ver se faz efeito nas pesquisas.